Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 1, versículos de 12 a 14. Creio que podemos ler juntos esse primeiro versículo aí, esses dois versículos, 3 versículos. Depois teremos outros nesse livro, Provérbios, ou de Eclesiastes, ou como alguns chamam, o pregador. Então vamos ler juntos, vamos lá. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar que enfadonho trabalho Deus impôs aos seus filhos dos homens para com eles o afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do céu. Eis que tudo é vaidade e correr atrás. Muito bem. Estudiosos descobriram e chamam de o quarteto da felicidade. E eu vou falar sobre a verdadeira felicidade. Esse quarteto da felicidade, eles dizem que são os hormônios neurotransmissores. Endorfina, dopamina, ocitocina e serotonina. Chamado quarteto da felicidade. A falta de produção dessas substâncias no nosso organismo afeta o nosso comportamento. Pode vir tristeza, desânimo, indisposição, depressão. Podem afetar sono, ritmo cardíaco, apetite, humor, memória e até a temperatura do corpo. Isso eu pesquisei na internet, que eu não sou entendido disso, né? Vocês sabem disso, claro. Mas uma coisa incrível que eles descobriram, a ocitocina, como isso é liberado em nosso organismo, né, que aumenta o nosso sentimento de apego, de conexão, de intimidade, e que ajuda a curar solidão, isolamento e até raiva. Eu vou dizer para vocês agora. Quero chamar alguém da Cristolândia aqui. Chega aqui. Sobe aqui, jovem. Me dá um abraço forte. Obrigado. A ciência diz isso. Não sou eu, não. Que um abraço libera em nosso organismo a ocitocina. Como é importante, irmãos, dar um abraço em alguém. Que bênção é o abraço, queridos. Tem gente que diz assim: não acredito na felicidade. Outros dizem: não. Há momentos alegres ou felizes, mas felicidade não existe. Bom, irmãos, e eu ouvi até isso, essa frase assim, um pregador dizendo assim:
Deus não quer fazer você feliz. E ele argumentou. Eu até concordo com ele, no sentido de felicidade no conceito da sociedade, do mundo, que associa felicidade ao dinheiro, aos bens materiais, ao patrimônio, à saúde, 100% de uma pessoa. Agora, considerando o conceito bíblico de felicidade, aí eu discordo desse pregador. Porque o conceito de felicidade bíblico é a ideia de bem-aventurança. A pessoa bem-aventurada. É a ideia de bem-aventurança, é uma pessoa extremamente feliz. E nós estamos estudando aí na escola dominical, né? Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Olha o que Jesus disse, quem é feliz? Olha o Salmo 1, o que a Bíblia diz? Quem é feliz? Bem-aventurado é aquele que... Isso aí. Não anda segundo, nem os caminhos pecadores, nem está sendo... É isso. A Bíblia fala o que é felicidade verdadeira. E é interessante, irmãos, que no livro de Eclesiastes, Salomão, que escreveu, o pregador, ele nos mostra exatamente como encontrar a felicidade. É importante ler o livro numa tacada só, não é? De preferência, lógico, né? Para você ver como Salomão descreve algo que ele vivenciou, algo que ele passou, os caminhos que ele percorreu em busca da felicidade. E o que ele encontrou? E quando foi que ele descobriu a verdadeira felicidade? Ele trilhou por vários caminhos, ele entrou por várias portas, até encontrar. E aí, na experiência do sábio Salomão, ele vai descrever isso, como se fosse um alerta para nós. Olha, eu percorri esse caminho, e eu vi que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. É correr atrás do vento, é uma bolha de sabão. E aí, queridos, ele descreve, depois de falar isso, a verdadeira felicidade. Então eu quero tirar aqui 3 lições importantes sobre essa experiência de Salomão, essa busca de Salomão. E a primeira coisa que Salomão descobre é que a verdadeira felicidade não está naquilo que possuímos, naquilo que podemos possuir. E aí ele alista algumas coisas, eu vou citar algumas coisas. Primeiro, ele fala que não está nas riquezas materiais. Capítulo 6, verso 1 e 2, ele diz assim, olha, há um mal que vi debaixo do sol, e que pesa sobre a humanidade, aquele a quem Deus confiou riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, de tudo o que sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso, ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Olha que Salomão está dizendo, gente, olha,
eu descobri que você pode ter todas as riquezas deste mundo, mas a felicidade não está nelas. A verdadeira felicidade não se encontra na riqueza. Aí ele diz, isso ficará para alguém, talvez até para um estranho. Você vai deixar tudo aqui. E Jó tem essa expressão, né? Cheguei nu e vou embora nu. Nasci nu e vou morrer nu. Isto é, não trouxe nada e não vou levar nada. Exatamente essa expressão. E Salomão diz, isso tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Irmãos, nós precisamos aprender isso. A Bíblia não proíbe você, a ninguém, de ser rico, de ter posses, uma riqueza, não. O que a Bíblia condena é a vaidade, o egoísmo. A Bíblia condena é viver em função das coisas materiais, é colocar o coração nas coisas materiais. Porque a felicidade de alguém não está naquilo que pode possuir. Salomão, você sabe disso, se tornou o homem mais rico da sua época. A rainha de Sabá, quando chegou lá para examinar a sabedoria, inclusive de Salomão, a riqueza do seu palácio, tudo que ele tinha construído, ela falou assim, metade nunca se contou. O que eu ouvi não é nem a metade do que eu estou vendo aqui. De riqueza, de posses, de sabedoria. Queridos, Salomão descobre que é possível ter o bolso cheio, mas o coração vazio. É possível ter um banco lotado de dinheiro, mas a vida completamente vazia. E no capítulo 5, verso 10, ele diz assim, quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Eu já contei aqui uma experiência do grande evangelista Billy Graham, que ele foi convidado para fazer uma refeição, não lembro se foi almoço ou jantar, na casa do homem considerado o mais rico do mundo. E quando chegou no palácio do homem, foi um negócio assim, ele viu muita riqueza, os carros, enfim. E ele sentou, um homem mais ou menos 70 anos, ele e a sua esposa, né, o Billy Graham e a sua esposa. E aí o homem, em lágrimas, disse assim para ele, eu posso comprar o que eu quiser. Eu tenho navios, tenho aviões, tenho lanchas, posso fazer a viagem que eu quiser, posso comprar o que eu quiser. Eu tenho dinheiro para isso. Mas, e o homem chorava, eu sou o homem mais infeliz do mundo. O homem mais infeliz do mundo. E o capítulo 5, verso 12, Salomão diz assim, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Você já ouviu falar da Fundação Rockefeller? É muito tempo. Rockefeller foi assim considerado o americano primeiro bilionário, negócio de petróleo.
Este homem adoeceu. Irmão, isso é fato, tá? Adoeceu. E médico dos melhores. Tem nada. Exame aqui, exame dali, psiquiatra e tal. Até que um disse assim para ele, senhor Rockefeller, John Davidson Rockefeller, o seu problema é a sua preocupação com o seu dinheiro. A ansiedade de conservar, de ganhar mais e não perder dinheiro está acabando com a sua vida. Eu vou te dar um conselho. Comece a repartir o seu dinheiro. Comece a ajudar alguém. E você depois me fala. E aí foi quando ele fez a Fundação Rockefeller, para ajudar universidades, ajudar a ciência, ajudar casas, orfanatos, asilos, enfim, ele começou a ajudar universitário, enfim, um monte de gente. E aí, irmãos, o tempo foi passando e ele foi melhorando. Ele foi melhorando, queridos. E melhorou. A sua doença acabou. E o mais incrível que a história diz é que a fortuna dele não diminuiu, aumentou. Irmãos, Jesus disse, é mais bem-aventurado o quê? Dar do que receber. Às vezes nós não descobrimos isso. E às vezes até discordamos disso. Ah, queridos, ele está falando aqui, a pessoa simples, o trabalhador que vai sem preocupação, sem ansiedade, sem desespero, essa pessoa será muito mais feliz. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, sei ter muito e sei ter pouco. Em todas as coisas eu estou feliz, estou satisfeito. Eu descobri isso. Mas nós, irmãos, somos infectados pelo consumismo e ficamos ansiosos pelo pouco que não temos e esquecemos de nos alegrar e agradecer o muito que já temos. A gente pensa só no que não tem. O consumismo nos consome. Essa é a grande verdade. Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus disse assim, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jó foi o homem mais rico da sua época, mas o coração dele não estava nos bens materiais. Não estava. Ele não deixou de adorar a Deus, mesmo perdendo tudo o que tinha. Mas o jovem rico, que nós conhecemos a história, o coração dele estava onde? Nas riquezas. Por isso saiu de perto de Jesus, deu as costas a Jesus, triste, e continuou triste. Sabe o que Jesus disse? Um segredo maravilhoso para a vida. Mateus 6,33, você conhece de cor. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas. Isso é segredo para viver feliz. Segredo, irmãos.
de confiar em Deus e depender de Deus. Às vezes nós temos experiências difíceis para nós aprendermos a depender de Deus e não do dinheiro. Porque o dinheiro, Jesus disse que é o quê? É um ídolo. Como é que é o nome do ídolo? Mamão. Um ídolo. Nós precisamos aprender a depender de Deus, a confiar no Senhor. Salomão descobriu isso depois. Outra coisa que ele descobriu que não está na cultura. Capítulo 1, verso 17. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que tanto isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Salomão se tornou cientista, biólogo, filósofo, profeta e poeta. O pregador aqui, ele foi um profeta, mas um poeta. É uma poesia esse livro. Queridos, a cultura é muito boa, mas não traz felicidade, irmãos. Não enche o coração de paz. Você pode ter a cabeça cheia de conhecimento e o coração vazio. Uma mente brilhante e uma alma na escuridão. Eu conheci uma senhora, esposa de um grande general, aposentado, reformado. Ela tinha uma cultura, irmãos. Calhou de nós jantarmos juntos, um ao lado do outro. Uma mulher assim, uma senhora, né? Interessante, assim, uma fala brilhante, várias faculdades. E eu comecei a conversar, me identifiquei como pastor, e começamos a conversar, e elas, pastor, e aí começou a fazer algumas perguntas, sobre a Bíblia, sobre a fé. Eu fui conversando. Enfim, ficou ali no jantar, dei o meu testemunho para ela, aquele negócio todo, e passado uns meses, uns 4 meses, eu a encontrei de novo. E ela realmente mudou o seu semblante. Não era de conhecimento mais, era de felicidade. E sabe o que ela me disse? Eu encontrei Jesus. Eu encontrei a felicidade em Jesus. Agora eu sei o que é felicidade. Salomão diz no capítulo 12, verso 12, não há limites para se fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Tem gente tem jovem que usa esse versículo, adolescente, para falar para amanhã, não tem que estudar muito não. O próprio Salomão falou, isso é enfado, não adianta, isso é vaidade. Sabe por quê, irmãos, que ele está dizendo isso? Porque o maior conhecimento é o conhecimento de Jesus, é conhecer Jesus. Outra coisa que ele descobre, irmãos, que a felicidade não está na bebida alcoólica. Capítulo 2, verso 3, resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de ponderar de loucura, até descobrir que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Capítulo 2, verso 1 e 2. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade,
concluí que o riso e tolice, olha só, irmãos, o riso é tolice, e que a alegria não serve para nada. Essa alegria não serve para nada. Às vezes nós achamos que pessoas alegres são aquelas que bebem e a bebida traz alegria, né? Tem até a história aí né, dos meninos, né, Sela? Que perguntavam, esses meninos, né, filho do pastor aí, são tão alegres, eles nem bebem. Tem gente que acha que para ter alegria tem que beber. Tem que se afogar na bebida, irmãos. Você sabe como é que um viciado começa? Um alcoólatra começa? Com um gole. Com uma tragada. Com uma picada. Com uma carreira cheirada. É assim que começa. E se torna dependente. A Cristolândia, lá de São Paulo, eu contei uma experiência de manhã, vou contar outra. Lá de São Paulo, encontrou uma senhora, doutora Islande, uma médica. Encontrou lá na Cracolândia, dormindo na rua, sobre papelões, desfigurada. Deixou a profissão, deixou o marido e um casal de filhos. Estava lá, irmãos, dominada pelo vício. É triste demais, irmãos, o que o vício faz com as pessoas. Eu sei de experiência própria com meu pai alcoólatra. A tristeza da minha mãe e dos meus irmãos. A situação caótica que ficava dentro de casa. Quando meu pai chegava bêbado em casa. Quase todos os dias. Quem tem filho viciado em droga sabe a luta que é, a tristeza que é. Não é fácil não, irmãos. E tem gente que acha que isso traz alegria e felicidade. Mas também Salomão tentou outro caminho, entrou em outra porta, do sexo. E isso está lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 3, que diz que Salomão tinha quantas esposas? Tinha 700 mulheres que eram princesas, porque havia um conchavo, um acordo, um pacto entre povos, entre nações, um acordo de paz, e esse acordo era feito com casamento. Aí o rei daqui se casava com a princesa de lá. Então ele tinha 700 princesas. E, sem achar que era o bastante, tinha quantas concubinas? Você sabe o que é isso, irmãos? Isso aqui não é um número simbólico não, queridos. Isso aqui é literal. Mas o azar de Salomão, que ele tinha 700, poxa, não deixa nem eu falar, né? Mas olha como o versículo termina. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Ah, queridos, tem gente que acha que sexo é tudo na vida. Sexo. Tem gente que se casa só pensando em sexo. Aí diz o Cláudio Duarte, muito gozado, né? Você vai
se decepcionar, porque o negócio vai ser feio. Ele tem as maneiras dele gozadas de dizer, né? A coisa não é assim não que acontece no casamento. Não precisa rir não, homem. Irmãos, essas mulheres, em vez de trazer alegria e felicidade para Salomão, só trouxeram desgraças, dores, disputas. Você imagina disputas, brigas entre as esposas, entre aquelas princesas. E isso perverteu o coração de Salomão. Triste demais isso, né? Então, o sexo é importante para ser praticado aonde, irmãos? Dentro do casamento. Mas não assim. Salomão usou de um artifício, vamos dizer assim, comum na época. A sociedade da época aprovava isso. Os reis faziam isso, mas aquilo não era da vontade de Deus. Tanto que perverteram o coração de Salomão. Ele se afastou de Deus. Ele se desviou de Deus. E queridos, aqui para nós, só para nós aqui, tem muitos cristãos, homens e mulheres, que estão caindo na vida espiritual por causa de sexo errado, sexo antes do casamento e sexo fora do casamento. Meu irmão, minha irmã, você não pode levar para a cama quem você não levou para o altar. Digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem máculas. É isso que a Bíblia está ensinando. E olha, cuidado com o sexo virtual. Cuidado. Cuidado com a pornografia. Essas coisas viciam. E tem casais que concordam em fazer esse tipo de coisa. Esquecem da santificação do corpo e a santificação do casamento. Em honrar o casamento. A infidelidade desonra o casamento. A infidelidade desonra o autor, aquele que instituiu o casamento. Seja fiel ao seu cônjuge, custe o que custar. Custe o que custar, seja fiel, porque você está sendo fiel a Deus. E promessas para serem desfrutadas, você tem que estar em obediência a Deus. Senão não tem promessa. Então, queridos, é muito importante a fidelidade. A sociedade até aprova, até aceita, mas a palavra de Deus não aprova. Salomão, então, percorreu vários caminhos à procura de felicidade. Riqueza, cultura, bebida, sexos, prazeres. Mas o que Salomão, a conclusão que ele chegou? Tudo isso é vaidade. Nesse livro pequeno, há 39 referências sobre tudo é vaidade. 39 vezes. Isso é ilusão. É uma bolha de sabão. E no capítulo 9, ele diz assim, cuidado, hein? Cuidado que essas coisas se tornam redes traiçoeiras para apanhar os peixes. E ele usa também armadilhas para apanhar os pássaros. São redes, são armadilhas para apanhar os filhos de Deus, os servos e servas do Senhor. Redes, armadilhas. Felicidade, ele diz, não está nessas coisas. A verdadeira não.
E aí, queridos, ele parte para falar o que é felicidade. A conclusão que ele chega: primeiro, a felicidade está em Deus. Então, capítulo 12, verso 8, ele diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E no versículo 13 do capítulo 12, olha o que ele diz: de tudo o que você ouviu, que se ouviu, a conclusão é esta. Vamos ler juntos? De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. Vamos lá. Olha o resumo, a conclusão. Salomão mostra que o temor ao Senhor é o princípio e o fim da sabedoria. O temor ao Senhor. O que é temor? É honrar a Deus, reverenciar a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus. Não é fobia de Deus. O medo, a fobia, afasta a pessoa de Deus. O temor faz a pessoa se aproximar de Deus, buscar a Deus, temer ao Senhor. É isso que Salomão está dizendo, irmãos. É um santo temor de Deus, que faz buscar ao Senhor e encontrar o Senhor. Irmãos, quando tememos a Deus, enfrentamos e vencemos os nossos medos. Todos nós temos. Então Salomão conclui o seguinte: a felicidade está no Senhor, a felicidade está em buscar a Deus, em honrar a Deus, em viver para a glória de Deus. A maior mancada da vida é quando alguém acha que pode viver sem Deus, acha que Ele é suficiente e que pode muito bem viver sem Deus. E Salomão, lá no capítulo 12, ele começa dizendo assim: olha, lembre-se do seu Criador. Ele está falando para a juventude. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Não se esqueça, porque naturalmente a juventude tem buscado as coisas, os prazeres desta vida, achando que isso vai trazer alegria e felicidade. Eu conheço muita gente, irmãos, muitas pessoas que tomaram decisões, fizeram escolhas erradas na adolescência, e isso teve repercussão por toda a sua vida. E você conhece também. Ah, irmãos, que tristeza, quando a pessoa, ela não tem sabedoria para viver, ela não busca a direção de Deus, e aí ela cai nas armadilhas, cai nas arapucas do inimigo, e aí ela vive cheia de desilusão, de desânimo e de derrota. O coração fica vazio. Você sabe o que é isso? Coração vazio, nada preenche. Nada que você busque no mundo preenche o vazio do coração. E um certo teólogo já disse com muita sabedoria: esse vazio é do tamanho de Deus. Só o Senhor pode preencher. E Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida. E vida o quê? Olha, irmãos, quantas pessoas não conhecem a vida abundante, vida plena, superlativa, vida que realmente satisfaz, coração cheio, transbordante. Só o Senhor pode fazer isso. É o conhecimento de Deus, é a comunhão com Deus, é ter o Senhor na nossa vida. E aí começa a felicidade
verdadeira. E a terceira coisa que eu destaco aqui, irmãos, que é o segundo passo para a verdadeira felicidade, capítulo 12, verso 14, veja aí. Está em ter certeza da vida eterna. Vamos ler juntos? Porque Deus... É uma advertência que ele faz aqui. Olha, eu disse que Salomão está descrevendo uma caminhada, uma descoberta, umas tentativas. E ele fecha o livro com essas orientações. Eu descobri que a felicidade é temer a Deus, é ter Deus. E felicidade é ter certeza de vida eterna. Ele diz, um dia nós vamos estar diante do justo juiz, que vai julgar toda a nossa vida. Ele é onisciente e ele é justo. Vai julgar nossas palavras, nossas obras, nossos pensamentos, nossas intenções e até as nossas omissões. E ele diz, nada ficará oculto diante de Deus, nem um pecado secreto e nenhuma boa obra oculta. Salomão, capítulo 12, ele diz assim, jovem, aproveite a sua juventude, viva intensamente, aproveite cada oportunidade de viver, mas não esqueça de uma coisa, você vai ter que prestar contas a Deus. Então viva com verdadeira sabedoria. Viva de maneira sábia. Deus nos criou, irmãos, para sermos verdadeiramente felizes. Bem-aventurados. E Ele traça um caminho, Ele mostra o caminho, queridos. Mas Ele nos deu o quê? Livre? Eu posso escolher, eu preciso escolher, eu preciso tomar a decisão de servi-lo, porque Deus não fez robôs. Deus deixou a decisão com cada um de nós, de adorá-lo, de servi-lo, de fazer a sua vontade. Ele providenciou o caminho, a solução. Foi Jesus lá na cruz, para perdoar os nossos pecados, nos dando salvação, redenção completa, justificação, e para encontrarmos esta vida que nós temos nele, em Jesus. Mas Ele deixou a decisão com cada um de nós. Eu decido e você decide. Eu tomei a minha decisão com 17 anos. Eu já estava buscando em alguns caminhos, já estava batendo em algumas portas. Mas aí, graças a Deus, com 17 anos, eu descobri e entreguei minha vida a Jesus. Irmãos, sem falsa modéstia, pela graça e para a glória de Deus, eu sou um homem feliz. É por Ele, é por causa dEle. Não é por mim, eu não sou bonzinho. É por aquilo que Jesus fez por mim. Então, a verdadeira felicidade, irmãos, não está nas coisas que podemos possuir deste mundo. Não. Salomão diz, tudo isso é vaidade. A verdadeira felicidade está em temer a Deus, obedecer a Deus e respeitá-lo. E ter certeza que quando terminar a nossa trajetória aqui,
nós vamos estar para sempre com o Senhor. Você tem essa certeza? Você tem essa certeza? Curve sua cabeça, por favor. Quero lhe fazer uma pergunta. Me permita fazer-lhe uma pergunta muito pessoal. E quero que você reflita sobre isso. Você é feliz? Por favor. É você e Deus. Você é feliz? Tem algo ou alguma coisa atrapalhando a sua caminhada? Você sente às vezes o coração vazio, uma vida sem sentido? Às vezes fica cansado de lutar com o corre-corre da vida e sem chegar a lugar algum. Parece que a vida está parada, ou às vezes até parece estar andando para trás. Felicidade verdadeira é quando Jesus preenche seu coração. Jesus preenche o seu coração. Uma vez, um rapaz aqui de Campo Grande estava na universidade e tinha um colega de turma riquinho que chegava com carrão e às vezes carrões e outros carros. Ele vivia cercado de meninas. E esse Wallace ia para a faculdade de bicicleta e eram da mesma turma. Mas o Wallace tinha uma alegria contagiante. Ele vivia assim, sorrindo. E aí esse rapaz, riquinho, chegou para o Wallace e perguntou assim: Wallace, eu tenho tudo. O que você tem que eu não tenho? Para você ser tão feliz. O Wallace deu um sorriso e disse: Jesus. Jesus, o segredo da minha felicidade é Jesus. Quero orar com você. Reflita sobre isso. Felicidade, a primeira sílaba quer dizer fé. Felicidade começa com fé. Fé para você entregar sua vida a Jesus, para você recorrer a Jesus, para você entregar sua família a Jesus, para entregar seu lar a Jesus, o seu casamento, os seus filhos. Felicidade começa com essa fé. Faça isso hoje. Entregue-se a Jesus. Renda-se completamente a Ele. Mesmo que um dia você tenha feito uma decisão, mas está faltando alguma coisa. Está faltando talvez uma rendição completa. Uma fé operante, inabalável, de entrega total, de se render à verdadeira felicidade em Cristo Jesus.